Nós temos na linha o arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, para que ele fale, em nome da nossa Igreja Católica aqui, sobre essa notícia muito triste que a madrugada trouxe para a gente, a morte do Papa Francisco. Dom Jaime, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Como é que o senhor recebeu essa informação, em que condições o senhor recebeu essa notícia da morte do Papa? Primeiro com uma grande surpresa, algo inesperado. Verdadeiramente, ontem ainda ele esteve presente na Bênção Urbe et Orbe, né, ao meio-dia de Roma, aqui 7 horas da manhã, e aparentava estar relativamente bem. Agora, pela manhã, nós recebemos um comunicado, então, de Roma, dizendo mais ou menos o seguinte: caríssimos irmãos e irmãs, com profunda dor, anunciamos a morte do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Às 7h35 da manhã, de Roma, né? O bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. A sua vida toda inteira estava dedicada ao serviço do Senhor e da Igreja. Nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, de modo particular a favor dos mais pobres e marginados da sociedade. Essa é a mensagem que eu recebi há pouco de Roma, também comunicando o falecimento. Certamente uma grande figura, um grande homem, não só enquanto homem de igreja, mas também no cenário internacional. A notícia surpreende a todos, porque se a morte tivesse ocorrido naquele momento mais crítico, em que o Papa estava com a saúde bem debilitada no hospital e que a todo instante as mensagens, os boletins médicos indicavam para a gravidade do quadro de saúde, estavam, enfim, todos esperando ali por uma notícia que pudesse acontecer nesse sentido. Agora, nesse momento, parecia que a saúde dele estava em plena recuperação, tanto é que ontem ele compareceu a esta cerimônia, inclusive com uma passagem rápida entre os fiéis do Papa Móvel. Daí toda a surpresa para que poucas horas depois ele tivesse essa regressão na saúde a ponto de falecer, né? Pois é, isso realmente chamou atenção. Inclusive, para o próximo domingo estava organizada e programada a canonização deste jovem inglês que está sepultado em Assis, na Itália, o Carlos Acutis, que tem um trânsito muito bonito no meio da juventude, mundo afora. Essa cerimônia estava prevista para o próximo domingo e isto era para nós também um sinal de que havia uma interpretação positiva na evolução do quadro da saúde do Papa. Realmente a notícia nos pegou de surpresa. Qual é o legado que deixa Francisco, um pontificado que teve momentos assim de grandes avanços em relação a temas que normalmente os papas não tratavam, que a Igreja não tratava? Eu diria de uma forma muito simples, relendo os documentos publicados, os mais importantes, durante estes anos do seu ministério. Sempre estava presente a alegria do Evangelho, a alegria da verdade, a alegria do amor. Foram 3 documentos célebres que estão fazendo história, por assim dizer, né? Depois temos louvado sejas em relação à criação, à crise ambiental. Louvado seja Deus, também relacionado com a questão ambiental. Temos Gaudete et Exultate, um outro documento, Alegrai-vos e exultai, em relação à vida cristã, aquilo que nós dizemos, a santidade. Temos também um outro documento lá de 2015, que ficou um pouco, talvez até esquecido, onde ele dizia para os jovens: Cristo vive, coragem, adiante. E por fim, o último, que saiu durante a segunda sessão do Sínodo em 2024,
que tinha como título Amou-nos. Tudo isso, essa alegria da verdade, do Evangelho, a alegria do amor, a disposição para louvar, a busca daquilo que nós denominamos a santidade, a razão, por assim dizer, alguém nos amou. Eu creio que esse legado do Papa Francisco é um legado rico, que traz uma perspectiva, um horizonte extraordinário, em vista de uma busca constante, não desanimar, não olhar para trás, vamos para frente. A fé é motivo de alegria, a vida cristã nos concede alegria. Eu resumiria nos títulos desses documentos o legado do Papa. É verdade, para encerrar esse aspecto, o último sínodo dos bispos também trouxe para a Igreja uma perspectiva muito empenhativa em vista de uma resposta adequada aos desafios dos tempos atuais. É um texto que nós temos em mãos, recebemos agora há 3, 4 meses atrás, texto definitivo, que há de empenhar muito a Igreja, eu diria, pelos próximos anos. Sim. O senhor esteve com o Papa pela última vez em dezembro, quando o senhor foi nomeado cardeal por ele? Eu estive com ele ainda em fevereiro, depois esteve em fevereiro. Sim, depois. Mas antes da hospitalização? Uma semana antes dele ser hospitalizado. Percebíamos, sim, que havia uma bronquite muito forte. Inclusive, naquele momento que estivemos com ele, nos foi dito, olha, ele tem todo o tempo, a gente nunca sabe o tempo que ele dispensa a cada um, mas procurem não se estender demais. Verdade é que nós tínhamos programado estar com ele uma meia hora e acabou que estivemos com ele mais de uma hora. Os assuntos que nós levamos parece que trouxe a ele uma força que os colaboradores não tinham detectado, diria assim, né? Um entusiasmo, uma vontade de conversar, de dialogar, de propor, magnífico. Um ânimo muito bonito. Sim, ele saiu do hospital com a recomendação de que tivesse muitos cuidados, né? E talvez essa força de vontade dele em participar dos assuntos da igreja tivesse feito em alguns momentos exagerar um pouquinho, sair das recomendações médicas, não? Isso eu não posso afirmar, mas imagino de sim, conhecendo um pouquinho da personalidade, né? Um homem muito determinado, com uma força de vontade extraordinária e um desejo de poder colaborar de forma intensa. Era um homem que tinha uma agenda que, diria assim, para uma pessoa normal, já seria pesada. Para um homem com 88 anos e com a saúde debilitada, podemos imaginar o que isso significa, não? Sim, porque ele tinha também outros problemas, inclusive, que dificultavam a sua locomoção, né? Problemas na estrutura do corpo já, pela velhice, pelos anos de idade, e além desse problema respiratório grave que foi seguramente o que provocou toda essa crise que agora resulta no seu falecimento, né? Já há algum tempo ele não mais caminhava, digamos assim, com normalidade, ele se movia com uma cadeira de rodas, né? Ele tinha um problema num dos pés, ele usava um sapato ortopédico, depois surgiu um problema no joelho, e quando ele sentiu o joelho com mais intensidade, a recomendação médica seria cirurgia, mas diante do quadro sofrido numa cirurgia anterior, ele mesmo optou por não prosseguir com a orientação médica. Ele recordamos isso, ele teve um problema de intestino há uns anos atrás. Sim. E sofreu bastante com anestesia naquela ocasião. E para uma intervenção no joelho, também se faria necessária uma anestesia, digamos assim, à altura da intervenção. E por isso
se achou por bem não prosseguir com aquilo que havia sido a recomendação. E aí sim, passou a se mover sempre com a cadeira de rodas, dava pequenos passos, sim, no espaço interno. Eu me recordo, numa das vezes que eu estive com ele o ano passado, se eu não me engano, foi em outubro, durante a celebração do sínodo. Pequenas distâncias ele fazia, assim, caminhando com o auxílio de uma bengala. Sim. Dom Jaime, qual é o ritual agora? Primeiro, obviamente, tem as cerimônias fúnebres. Em quanto tempo o senhor imagina que haverá o conclave para a escolha de um sucessor? O Papa Francisco alterou o cerimonial fúnebre, então estamos esperando também as indicações da Santa Sé. Eu imagino, não sei isso, eu não posso afirmar com certeza, né? Mas a partir do início da próxima semana, provavelmente terão início as reuniões pré-conclave. O Leandro Rodrigues, meu companheiro de programa, também tem uma questão para o senhor. Fala, Leandro. Dom Jaime, o que a gente viu ontem foi algo que talvez poucas vezes tenha se visto na Praça de São Pedro. Milhares de pessoas e o semblante que a gente via pela cerimônia da TV de alegria, de satisfação, vendo o Papa participando da cerimônia de Páscoa depois dos problemas graves de saúde, o Papa sem nenhum auxílio mecânico para respirar, depois fazendo um circuito com o Papa móvel no meio daquelas milhares de pessoas acenando para elas. Foi uma cerimônia que teve um regozijo em função da presença do Papa e que acabou sendo hoje, infelizmente a gente sabe, a despedida do Papa, algo que talvez a gente não tenha visto numa cerimônia de Páscoa, né, no ápice da fé católica. Qual a leitura que o senhor faz com base na sua fé para o que a gente viu ontem e o que acabou acontecendo nas últimas horas? Um homem apaixonado pelo seu povo. Um homem desejoso de estar próximo do povo em geral. Um homem do Evangelho. Eu resumiria, assim, essa disposição e esta aparição ontem, ou essa participação melhor, nas cerimônias do domingo de Páscoa. Uma espécie, talvez olhando agora um pouquinho para trás, né? Uma espécie de despedida desse povo que certamente ele amou e pelo qual ele se dedicou e empenhou toda a vida. Certo. Dom Jaime, o Papa Francisco nomeou vários cardeais, entre eles o senhor. É de se esperar no conclave a escolha de um Papa que dê sequência ao seu trabalho ou isso é impossível de se prever? É difícil de fazer uma previsão, né? Hoje o Colégio dos Cardeais é representativo de uma forma assim toda própria de toda a realidade da Igreja nos continentes. Prever uma possível eleição, um candidato para assumir esse serviço, nesse momento eu creio que é muito difícil. Eu não faço a mínima ideia, não tenho a mínima noção de quem possa ser eleito. Agora, desejaria sim, e faço votos, que quem vier a ser escolhido seja capaz de levar adiante este processo que o Papa Francisco inaugurou, sobretudo por meio da celebração do último sínodo dos bispos, né? Este sínodo, na verdade, teve início lá em 2021, logo depois da tragédia do Covid-19, e que envolveu a Igreja como nunca em todos os continentes. É um trabalho enorme, hercúleo, que alcançou o seu cume, sim, nas duas sessões do sínodo em 23 e 24, e que agora temos nós a missão de levar adiante. Eu espero, faço votos e rezo para que quem for escolhido realmente possa dar continuidade a este magnífico itinerário que a Igreja fez nos últimos anos. Certo. Dom Jaime, muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por sua cortesia. Um bom dia. Um bom dia e que o ressuscitado nos ilumine a todos.